Show. Agora a gente pode começar finalmente. Boa noite, todo mundo. Galera, a live hoje com tema live temática, né? Vamos falar assim. E foi até uma sugestão da galera lá, enquanto a gente estava na conferência lá do Buffett semana passada e tudo mais, a gente fazer uma live de meio que recapitulação, né? Tipo assim, quais foram os maiores aprendizados nesses 8 meses, vai fazer 9 meses já de existência da sala de opções. Eu achei bem legal a ideia. E eu acho que vai ser uma live que vai ficar muito mais legal se for meio que colaborativa. Então, eu vou começar, né? Vou colocar aqui todos que eu trouxe, que eu listei. Deve ter tido coisa que ficou de fora, que podia ter entrado. E aí eu queria que vocês também colocassem coisas que vocês aprenderam, que vocês repararam, que eventualmente eu aqui não listei, tá? Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu vou começar a falar aqui e vou, enquanto isso, também eh, abrir a planilha de operações, porque a gente vai meio que relembrando algumas delas e vai ficar mais claro, tá? Só um instantinho. Eu vou projetar a tela inteira aqui com vocês. Ah, pronto, agora vamos lá. Share screen 2. Pronto. E aí eu quero que vocês ouçam aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu listei, né? E essa daqui é um aprendizado diário que a gente, enfim, todo dia o mercado ensina isso de novo para a gente, vamos dizer assim, né? Que é o quê? O mercado não está nem aí para a nossa opinião e nem para os nossos vieses, né? Ele vai fazer o que ele tiver que fazer, o movimento de preços vai para onde tiver que ir. E não importa se a gente acha que está certo, se a gente acha que está errado. O que a gente acha meio que não interessa para o mercado como um todo, né? Então a gente está vendo um exemplo disso agora, né? Uma posição nossa aberta que é essa put de Petrobras, né? É, Saiu ontem à noite aquela notícia de mudança na paridade de preços. Hoje mudança na política de preços, perdão, né? Saindo o esquema de paridade. Hoje a empresa oficializou, saiu o fato relevante falando que realmente vai mudar. Conversei com várias pessoas, ninguém entendeu direito ainda o que é o novo modelo. Mas o fato é que a ação subiu 2% hoje, 2,5%. Então, poxa, não concordo, acho que tinha que ter caído, não faz sentido. Eu também, mas qual que é o fato? Que o mercado comprou e a ação subiu 2,5, tá? Pode ser que caia nas próximas semanas, nos próximos dias? Pode, mas o fato é que todo mundo esperava que acontecesse A e aconteceu B, né? Ou pelo menos o contrário de A. E a gente já viu isso acontecer várias outras vezes, tá? É chato porque a gente odeia ser pego na contramão, né? Mas o aprendizado é esse, na minha opinião, é um aprendizado muito forte, que o mercado não está nem aí para o que a gente acha, tá? Tem uma outra coisa que algumas pessoas que têm mais proximidade já vieram falar comigo, tudo mais, que é tipo assim, poxa, mas o Uli sempre fala que para a gente não operar notícia e tudo mais. Só que assim, pessoal, uma coisa é operar qualquer notícia que sai, eu concordo 100%, não tem que operar notícia mesmo, só atrapalha, tá? Agora, existem notícias como essa que meio que mudam, né, o rumo da empresa, vamos dizer assim, né? Uma coisa é uma notícia do tipo assim, trocou o membro da diretoria da empresa, saiu o CFO, entrou um outro cara. Isso é uma notícia. Agora, uma notícia como essa, tipo, a Petrobras vai mudar a política de preços, né? Cara, isso impacta em tudo praticamente, né? Porque o que que faz a empresa ser procurada, vamos dizer assim, buscada, o que que faz com que as pessoas queiram comprar as ações daquelas empresas, né? É a empresa ser lucrativa, né? Dar lucro, crescer, entregar crescimento, entregar resultado. E esse crescimento, esse resultado, esses lucros tem tudo a ver com a política de preços que a empresa vai praticar, né? No caso da Petrobras. Então, se eu mudo a política de preços e passo a praticar uma política de preços, teoricamente, né? Pior, isso vai prejudicar o resultado, isso vai prejudicar a rentabilidade, isso deveria ter impacto nas ações, tá? Então, assim, só uma construção de raciocínio aqui para vocês entenderem que assim, Fernando tá operando notícia e o Uli fala para não operar notícia. Não é isso, né? Porque existem notícias, existem fatos. Isso aqui não é notícia, né? É fato relevante. Existem fatos que são relevantes e mudam os rumos do preço das ações, tá? Ou pelo menos deveriam mudar. Então, fiz questão de começar com esse aprendizado, tá?
Inclusive, o comentário da Marcela aqui estava claro, tendência era de alta, está tentando justificar. Não estou tentando justificar, estou deixando aqui um aprendizado de verdade, tá? E a tendência de alta tem movimento de correção dentro da tendência de alta. Era isso que a gente estava buscando, tá? Não estou buscando uma inversão da tendência, a gente estava buscando uma correção, né? A tendência de alta não significa que o preço da ação vai subir todo santo dia, tá bom? Mas obrigado pelo comentário. Aprendizado 2 aqui, tá? Esse aqui a gente já falou várias vezes, quem está mais tempo na sala já me viu falando, batendo nessa tecla, né? Evitar entrar e sair a mercado das operações, das posições, tá? Especialmente quando a gente estiver trabalhando com opções que têm uma liquidez um pouco mais restrita de alguma forma, tá? Por quê? Já mostrei isso, tem até numa live anterior, né? Existe o book de ofertas, tá? Vou até colocar aqui, acho que a tela já está projetada. Vou pegar qualquer um aqui meio que de exemplo, só para vocês terem uma ideia. Vou pegar de uma opção que não tenha muita liquidez. Então, por exemplo, sei lá. Um exemplo qualquer aqui, tá? Não tem nenhum... Esse aqui está até sem oferta. Deixa eu pegar alguma outra aqui que teve oferta. Só um minuto. Esse aqui, ó. F340. Vamos ver. Beleza. Esse aqui tem a oferta, vai ficar bem claro, acredito eu. Então, vamos lá. Se a gente está vendo aqui, ó, 17.400 opções, tá? Na compra por 30 centavos, beleza? Então, o que acontece se alguém colocar... tem 17.400 por 30, outras 300 e outras 2.000. Então, no total, no 30 centavos, tem 17.700, 19.700, né? Então, o que acontece se alguém colocar uma ordem de venda por 30 centavos, né? De 30.000 opções a mercado? Vai consumir todo esse bloco aqui do 30 centavos, né? E mais o 29, né? O cara está colocando a mercado, então não importa para ele qual que é o preço, ele só quer vender um lote de 30.000 opções de Magalu F340. Então, se ele colocar para vender a mercado 30.000 opções, o preço de Magalu vai acontecer o quê? O preço dessa opção, tá? Vai consumir todas essas ordens aqui do 30 centavos, mais essas 200 aqui do 29, e vai começar aqui a consumir essa de baixo, do 24 e do 20 centavos, um lote de 30.000 opções, tá? O preço dessa opção, se alguém tentar sair de 30.000 opções no mercado, vai cair de 30 para 20 centavos, se não entrar nenhuma outra oferta aqui na compra, tá? Ou seja, vai cair 10 centavos em papo de milissegundos, tá bom? Ou seja, 10 centavos aqui é mais de 30% de desvalorização, tá? Então, entrar e sair a mercado significa que você pode tomar uma manta desse tipo aqui, dependendo da opção que você está trabalhando, tá bom? Isso aqui eu estou dando um exemplo de venda, de alguém tentando desmontar uma posição ao mercado, mas isso também acontece na compra, de alguém tentando montar uma posição ao mercado e puxar os preços para cima, né? Se a pessoa não tiver esse cuidado. Então, procura preencher aquela boleta que não é a boleta simples, é aquela boleta que você coloca o preço-alvo que você quer pagar se você está comprando ou receber se você estiver vendendo, tá? E aí você vai evitar esse tipo de acidente de percurso, vamos dizer assim. Porque um outro aprendizado que eu nem coloquei aqui, porque para mim esse é bem claro, é que o preço importa nas opções, né? Você entrar numa posição de opção pagando 50 centavos é bem diferente de você entrar pagando 60, 70, né? Isso vai ter impacto direto na tua rentabilidade, tá? Pessoal, fica à vontade aí no chat para colocar alguma coisa que tenha a ver com isso que a gente está discutindo, tá? Se vocês acham que vale a pena completar, beleza? Então, esse é o ponto 2, né? Evitar entrar e sair a mercado, tá? E acho que ficou claro aqui com esse exemplo qual que é o impacto que isso pode ter. Vamos lá. Próximo aqui da minha lista é... 3, liquidez importa, né? Ou seja, do jeito que está aqui na tela, fica bem claro isso, né? Por exemplo, tá vendo aqui que não tem venda, só tem venda 51, depois é 79, depois é 82.
Então, se alguém quiser comprar por algum valor entre 51 e 79, vai ter dificuldade se isso aqui tivesse com o pregão aberto, né? Claro que o pregão não está aberto, então tá meio que a gente não pode levar muito em consideração esses preços aqui. Com o pregão aberto funciona muito melhor, tem muito mais liquidez e tudo mais. Mas já fica aqui um exemplo, né? Se isso aqui fosse a realidade com o pregão aberto, ia ser difícil você entrar e sair dessa. Sair até dá, mas para entrar você ia ter dificuldade, tá? Então, a gente procurar sempre aquela opção que tem uma liquidez mais relevante, ou aquela ação, né, se for um swing trade, se for um long short, aquela ação que tem liquidez relevante, porque quando a gente trabalha com ativos menos líquidos, é mais difícil, tá joia? Às vezes você vai pagar mais taxa também, porque, enfim, vai executar mais operações, porque você está pegando outros strikes, enfim. Ponto 4 aqui, esse aqui também acho bem importante, né? Que é o quê? Se perdoar quanto a entradas e saídas atrasadas, tá? Por quê? Porque na média, né? Quanto mais operação você vai fazendo, na média isso tende a normalizar, tá? Tende a equalizar de certa forma. Então, especialmente quem entra recentemente, né? Aí a gente coloca lá, poxa, preço, enquanto a gente mandou a recomendação, né? O preço de referência, 30 centavos. A banda de entrada, não entrar pagando, tentar entrar pagando no máximo 40. Aí a pessoa olha, aí ela entra pagando tipo 35, 36. Aí ela fica chateada. Poxa, quando ele mandou tava 30, aí eu demorei alguns minutos para ver e virou 35, ficou muito ruim, não sei o quê. Cara, tenta não deixa isso te impactar, entendeu? Porque se perdoe, porque senão você vai ficar noiado com essas coisas, isso vai te atrapalhar, tá bom? No longo prazo, você fazendo muitas operações, esse tipo de coisa vai se normalizar e não vai ter muita diferença não, tá bom? Mesma coisa para sair, né? Aí já falamos isso várias vezes, quem está aí há mais tempo já deve ter visto várias lives a gente discutindo essas coisas. Vai ter hora que você vai sair um pouquinho depois de mim ou da sala, e isso vai ser bom para você. Você vai sair recebendo mais dinheiro ou pagando mais barato para sair. Vai ter hora que não, vai ter hora que você vai sair um pouquinho pior, né? E isso faz parte, porque ninguém vai conseguir estar colado na mesma hora que a gente envia a recomendação. Isso é normal, tá? Por isso que a gente tem a banda, inclusive, tanto para entrada quanto para saída das posições. Tá joia? Ó, a Silvia até comentou aqui no ponto anterior da liquidez, ó, ela falou assim, eu não consegui montar a última trava, fiquei só com uma perna. Isso, eu nem sei se é um problema de liquidez isso daí, tá? Acho que isso é um problema, talvez, né, se eu não estiver errado, você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que isso é um problema da corretora, né? Porque tem corretora que não deixa, num primeiro momento, você fazer a venda da opção. Aí acaba que você fica só comprado e não faz a venda, que nesse caso das travas de crédito, a venda é o principal, né? O principal ponto da trava é a venda da opção e a gente só compra aquela outra para efetuar a trava de fato, né? Mas o grosso do dinheiro que a gente vai ganhar é na desvalorização da opção que a gente está vendido, tá? Nesse exemplo específico das travas de crédito, aquelas que a gente recebe para montar, tá bom? Então, por isso que eu sempre ressalto, né? Evita ficar despernado, começa pela compra, tá? Para poder chamar menos margem também, enfim. E tenta deixar tudo certo já com a corretora, para quando a gente soltar alguma recomendação desse tipo, vocês não terem problema para executar, tá joia? Então tá aí, ponto 4, se perdoar quanto a entradas e saídas atrasadas, né? Na média vai normalizar. Ponto 5 tem tudo a ver com isso que a Silvia acabou de falar. O ponto 5 era nunca fique despernado nas travas, né? Por quê? Se a gente monta uma trava de débito, isso aqui é importante falar, né? É, eu vou até abrir uma planilha aqui para tentar ser mais claro com vocês. Na verdade, não, planilha não, vou mostrar direto aqui no OpLab. Ó, parabéns aí para a turma que está desenhando na tela, né? Tem que parar o que eu estou fazendo aqui para ver como que apaga isso. De novo agora.
Ah, o Ivan falou, aconteceu isso comigo na Genial, eu liguei lá e eles liberaram para fazer a trava e cancelaram a ordem perneta. Que bom que conseguiu resolver. E a Silvia explicou aqui o que aconteceu com ela, né? É que o valor estava abaixo da diferença sugerida. Aí quando for assim, se você está entrando algum tempo depois, aí vale a pena ver quanto que está saindo, né? Essa diferença a gente chama na boca, né? A mercado, na verdade, né? Quanto que está custando a opção que você vai vender, quanto que está custando a opção que você vai comprar, e aí não vai ter esse tipo de problema, tá? Aí voltando aqui, agora com a tela do UpLab, que eu acho que é o que vocês estão enxergando, qual que é a principal diferença, né? Eu estou no ponto 5 aqui, no quinto aprendizado, que é nunca ficar despernado. Eu quero mostrar a diferença de quando a gente faz isso, vou até mostrar com Vale aqui, que tem bastante liquidez. Qual que é a principal diferença quando a trava é de débito versus quando a trava é de crédito, tá? Então, fica ligado nisso, porque é um ponto bem importante. Deixa ele carregar aqui e a gente já vai falar. Ó, pronto. Então, vamos lá. Vou pegar a opção aqui lá do mês que vem, né, de junho. E aí, olha só, vamos montar uma trava hipotética aqui, não é recomendação isso, é só uma trava hipotética de exemplo, tá? Montar uma trava de crédito em Vale, tá? Igual a que tá rolando hoje, que tá aberto. O que a gente faz, né? A gente costuma vender uma opção mais cara, a gente vai fazer uma trava de alta de crédito, tá? Então, vou vender uma put, né? E vou comprar uma put mais barata para travar de um strike inferior, tá? Qualquer strike aqui, não estou preocupado com isso, com os valores, com risco-retorno, estou só mostrando a nível de exemplo. Então tá aí, trava de alta com opções de venda, trava de alta no crédito. Estou recebendo R$ 2.000 para montar, tudo certo. O que acontece se eu não faço isso do jeito certo, né? Se eu fico despernado. Se eu fico despernado é quando eu não consigo executar a venda nesse caso, né? Dá alguma trava na minha corretora, enfim, não fiz a venda. O que vai acontecer? Eu vou ficar só comprado numa put. Você está vendo que o payoff esperado é o contrário, né? Quando eu fico só comprado numa put, eu preciso que o ativo caia para eu ganhar dinheiro. Quando eu faço uma trava de alta com puts, eu quero que o ativo suba para eu ganhar dinheiro. Então, assim, se você fica despernado numa trava de crédito, originalmente falando, você está exposto no inverso do que a gente quer com a recomendação, tá? Então, é muito perigoso. Quando a gente está com uma trava de débito, isso é menos ruim, vamos dizer assim. A gente fez uma com Bova algumas semanas atrás, que deu super certo. A gente saiu com 40% de lucro, eu acho. E aí, como é que era? A gente, para fazer no débito, o que a gente faz? A gente compra uma opção mais cara, né? E vende uma opção mais baratinha, de strike superior, no caso aqui, né? Estou fazendo uma trava de alta agora, só que com calls ao invés de com puts. E aí, o que acontece? Fiquei despernado, Fernando, não consegui fazer a venda da opção. Você vai ficar só comprado numa call. Pelo menos o payoff é parecido, né? Tipo assim, você quer que o ativo suba para você ganhar dinheiro. Então, assim, o problema é menos ruim quando você fica despernado numa trava de débito do que quando você fica despernado numa trava de crédito. Então, assim, viu que a gente soltou uma recomendação lá que é de crédito, né? É trava de crédito, é venda de put, sei lá. Cara, toma todo cuidado para não ficar despernado, porque senão você vai ficar exposto no inverso da ideia original da operação, tá bom? Ó, meu xará Fernando aqui lançou uma dúvida que eu vou ler aqui enquanto isso, antes de pular para o ponto 6, tá? Fernando, boa noite. Tira uma dúvida. Quando você está montando uma trava ou qualquer operação com mais de uma boleta, onde você procura o melhor preço nas duas compra e venda? Há algum risco da corretora não entender a estratégia adotada? Há algum risco você procurar o melhor preço? Cara, não tem problema nenhum você procurar o melhor preço, tá? Como que eu gosto de fazer, tá? Eu opero usando o Profit, né? Então, eu opero usando aqui o módulo de opções, o estratégia de opções aqui. Então, ó, ele está até com o Bradesco aqui aberto, vai carregar os strikes e eu vou te mostrar. Você vê que ele já dá aqui o BDS, que o BDS que é a melhor oferta de compra, a melhor oferta de venda, tá? Para procurar preço mesmo, o melhor jeito é olhar o book de ofertas, tá? Então aqui você vai ver, ó, pô, tá saindo a 50 com 52, né? Tem ordem no 48, tem ordem no 55. Quando você vê aqui 50 com 52, tudo bem que aqui é a ação no à vista, não é a opção, mas a ideia é a mesma, tá? 50 com 52 significa que quem botar uma ordem, seja de compra, seja de venda, no 51, vai executar, entendeu? Com certeza vai executar. Tem alguém oculto aqui esperando para executar, tá bom? Aí você vê aqui, ó, o último preço tinha sido 58, 15,58.
o próximo vai ser algo entre 50 e 52, tá vendo? Então, é meio que essa análise que a gente faz para... É meio não, é exatamente essa análise que a gente faz para buscar preço, tá? Então, assim, poxa, quero comprar isso aqui de qualquer forma. Cara, eu vou aceitar pagar 51, entendeu? Ou 52, que é o que o melhor vendedor tá pedindo, tá? Pô, quero vender isso aqui de qualquer jeito. Eu vou topar vender por 15,50, que é o preço que o melhor comprador tá topando pagar, entendeu? É bem por aí. Ou não, pô, quero pescar isso aqui. Então, eu vou botar no 51 e ver o que acontece, tá? Sobre a corretora não entender, tem algumas corretoras que são bem ruins e não entendem muito, não. Então, tipo assim, você vai vender uma opção e comprar outra. Fez uma trava, teoricamente. Aí a corretora interpreta que você está fazendo só uma venda descoberta da opção vendida e não, enfim, não calcula direito margem e tudo mais. Tem algumas que fazem assim ainda, tá? Mas as principais, cara, essas que vocês trabalham, né? O XP, BTG, Rico, Genial, Necton, elas fazem direitinho esse trabalho, tá bom? Com certeza deixei de citar alguma aqui que é boa. Orama, Terra, enfim, todas elas sabem fazer esse tipo de coisa já, tá? A Silvia está perguntando no book de ofertas. Cara, quando você abre o book de ofertas, Silvinha, quando você abrir o book de ofertas, ele vai ter um ticker associado, tá? Então, por exemplo, abrir aqui, ele abriu o Bradesco. Você troca aqui. Então, por exemplo, Magalu F340. Ele vai abrir o book da Magalu, tá vendo? Aí você coloca aqui o que você quiser, Petrobras, por exemplo. Aí ele vai trocar e vai abrir o book de Petrobras, depois que você já abriu o book, tá? Aí o Fernando perguntou assim, ó, se tiver uma diferença de 10 minutos, prejudica, por exemplo, numa trava de uma boleta para outra? Pode prejudicar e pode ajudar, né? Pode ser que, assim, originalmente o spread entre as duas opções era 50 centavos. Aí você esperou 10 minutos por qualquer motivo que seja, esse spread caiu para 40 ou subiu para 55. Pode acontecer os dois cenários, tá? Que os preços variam, né, o tempo inteiro. Então pode acontecer de variar para melhor para você, pode acontecer de variar para pior para você, tá? Então vamos lá, ponto 6. Ótimas perguntas, viu, turma? Ponto 6. Sempre executar a ponta comprada primeiro, né? Acabei de falar isso aqui enquanto eu falava dos pontos anteriores. Porque quando você faz a ponta comprada primeiro numa corretora, vamos dizer assim, mais parruda, ela não vai te chamar. Se eu fizer a ponta vendida primeiro, ela vai me chamar toda a margem dessa venda. E aí depois, quando eu faço a compra, ela teoricamente me devolve a margem a mais que ela está chamando, tá? Se eu faço o contrário, já começo pela comprada, ela já interpreta que eu estou montando uma trava ali e eu não tenho problema de margem, tá? Isso é muito importante, mas para quem está operando muito justinho. Tipo assim, eu estou com pouco capital na corretora para operar opções, abri uma conta só para operar opções e botei lá pouco dinheiro, tá? Então, se você está operando muito justinho, toma esse tipo de cuidado, beleza? Que aí você não vai ter nenhum tipo de problema. Não vai receber aqueles e-mails indelicados da corretora de chamada de margem, cobertura de garantias e tal. Aí você não vai ter esse tipo de apurrinhação, de aborrecimento, tá bom? Então, ponto 7 agora. São 10, tá? São 9, na verdade. Ponto 7. Sempre zerar recomprando a ponta vendida primeiro, tá? Então, assim, tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Então, na hora de desmontar essas operações, primeiro passo é recomprar o que você está vendido, tá? Porque aí já te devolve margem, já te ajeita tudo. Depois você vende o que você estava comprado e termina de zerar a estrutura, tá bom? Isso, óbvio, se você não está usando o robô do Profit, se você não está usando um PNT, um FlexCam, se você está fazendo de forma manual, que é o que eu acredito que a maioria das pessoas aqui está fazendo. E é o que eu fiz por boa parte da minha vida também, tá? Não tem nenhum problema. Então, na hora de zerar, é meio que o inverso da hora de começar. Na hora de zerar, você encerra a vendida primeiro, recompra ela, e aí depois você vai vender a que você estava comprado, vender a opção que você estava comprado, tá bom? Ponto 8. Esse é bem importante também, tá? Na minha opinião. Evita de ficar escolhendo quais operações aqui da sala que você vai seguir. Porque o que eu tenho visto é que tem muita gente que está tentando meio que escolher, essa daqui eu vou seguir, essa daqui eu acho que faz sentido, essa daqui eu não entendi, não vou fazer. E aí os caras estão conseguindo escolher as piores, assim, estão escolhendo as que estão dando prejuízo e ficando de fora das que estão dando lucro, tá? Então isso é perigoso. Então é legal se todo mundo conseguir fazer todas, porque aí vocês vão ter a rentabilidade o mais próximo possível da sala, tá? Sei que a gente está num momento ruim aqui de drawdown, esse último mês tem sido um mês ruim, tá? Não estou fugindo da responsabilidade, não é isso. Mas assim, evita de ficar escolhendo, porque vai ter operação positiva e vai ter operação que vai dar prejuízo, infelizmente, tá? Se você ficar escolhendo, corre o risco de você entrar
nas que estão dando prejuízo e ficar de fora das que estão dando lucro. Ah, mas eu posso entrar também nas que estão dando lucro e não participar de nenhuma das que estão dando prejuízo. Sim, pode acontecer, mas é que ninguém tem bola de cristal, né? Então, eu acho difícil que você consiga adivinhar quais que vão dar certo, quais que vão dar errado a priori, né? É muito fácil, depois que já aconteceu, a gente falar, pô, essa daí era óbvio que não ia dar certo. Mas a verdade é que a gente nunca sabe, tá? Então, essa é a minha recomendação, né? Isso aqui são coisas que eu aprendi. Pode ser que você não acredite nisso, tá? Mas eu acho que isso aqui é muito importante, evitar de escolher, porque o que eu tenho visto é gente deixando de ganhar nas que estão dando certo e só entrando nas que estão dando errado. E aí, ponto 9, tá? Que eu estava lendo aqui do chat. Ponto 9 é evitar, esse é o mais importante de todos, tá? Ficou por último, mas é o mais importante. Evitar fugir do gerenciamento de risco sugerido, tá? Porque aí, o que eu tenho visto acontecer também? A pessoa ganha, 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 né? Sempre com a mesma mão. Aí ela se empolga. Aí uma operação específica, ela entra maior e é nessa que ela toma prejuízo. Aí ela fica machucada, ela fala assim: "Poxa, perdi semanas de lucro, meses de lucro, vou entrar menor agora". Aí ela entra menor e ganha, só que pequeno. Aí ela precisa de vários ganhos para poder voltar ao estado original, né. Ou pior, né, tipo assim, tem uma operação dando prejuízo, a pessoa faz preço médio ali, tentando recuperar, aí o prejuízo que era um vira 2, né, fica 2 vezes pior, 3 vezes pior, né. E aí ela começa a querer, na próxima operação, recuperar tudo que ela perdeu no anterior de uma vez só. E assim, esse é aquela bola de neve de problema que só tem uma coisa que vai acontecer, é dar errado, tá? Não tem como. É como se infelizmente, tá, gente, eu já fiz isso também. A vida parece que castiga quando a gente resolve fazer essas coisas, tá? E o pior, às vezes dá até certo uma vez ou duas, mas na hora que der errado, vai dar errado muito grande e vai machucar muito, entendeu? Então, assim, não faça isso, porque é a pior coisa que tem. Então, assim, evita de fazer preço médio, evita de botar dinheiro novo em posição que tá dando ruim, tá? Se você já entrou com o lote que você queria entrar, não é porque tá dando ruim que você vai aumentar a mão ali, tá? Evita fazer essas coisas, porque isso vicia. Pode ser que dê certo uma, duas, três vezes. Na hora que der errado, vai dar errado grande e você vai se prejudicar, vai se machucar, entendeu? Então evita. Tenta se manter no gerenciamento de risco o máximo possível, né? Entrei com 1%, é para ficar com 1%. Entrei com R$ 1.000, é para ficar com R$ 1.000. Entrei com 10.000, é para ficar com 10.000. Não é para aumentar porque ficou ruim, sabe? Tipo assim, isso é o mais importante para mim. Deixa eu ver aqui se passou alguma dúvida agora bacana. Já zerei minha lista, tá? Isso aqui era tudo que eu mais queria falar, assim, as lições que para mim foram as mais importantes, né? Tanto aqui tocando a sala, vamos dizer assim, quanto conversando com vocês e vendo o que que vocês acabam fazendo, né? O que que acontece na vida real com vocês, né? Como que vocês lidam com os problemas. Então, esses aprendizados são importantes, tá? Eu acho que vocês estão fazendo conta errada aí. Eu li uma aqui, ó, com a tela projetada. A pessoa comentou aqui, acho que foi a Marcela, 5 seguidas no prejuízo. Eu não consigo ver 5 seguidas no prejuízo, não. Tá? A gente teve a de Banco do Brasil, foi ruim, uma. Petrobras, que foi aquela que eu dei o stop e ela virou, né? 2. Aí teve os Minas, então foi positivo, 50% de lucro. Essa trava de Bradesco aqui, quem montou só essa perna teve 60% de lucro, né? Eu nem coloquei aqui isso porque a gente tá, eu tô considerando aqui todas as rolagens anteriores, então eu nem coloquei. Mas se você montou só a de Bradesco, você saiu com lucro. Então, duas. Aí agora a gente está com o Vale e Petrobras em aberto, né? Essas duas, se eu fechasse hoje, estariam dando prejuízo. Mas não tem 5 seguidas de prejuízo, não entendi essa conta, tá? Mas se fosse também, pode acontecer. Antes disso, teve 15 seguidas de lucro lá no início da sala, né? Então, acontece também, tá bom? Óbvio que não é o que a gente quer, pode acontecer, só que não é verdade, não tem 5 operações seguidas de prejuízo, tá? Pessoal, alguma dúvida específica, alguma coisa que vocês querem completar? O Gabriel falou martingale em opções. Cara, a gente fala brincando, mas eu recebo isso, né? O pessoal me manda no privado. Tem gente que faz e eu fico, pô, preocupado pra caramba quando eu vejo isso. O Fernando mandou outra dúvida aqui, ó. Uma dúvida. Quando você está próximo do vencimento, né? A gente está agora, inclusive, faltando alguns dias só para o vencimento. O tempo favorece quem lançou uma opção ATM e ainda está na operação, correto?
Sim. É, a letra grega que ajuda nessa operação é o gama, é o teta. É o teta. O teta é que marca quanto você ganha pela passagem do tempo, né? Pela desvalorização da opção só pela passagem do tempo. Beleza? Vitor Costa, por que não fechamos Vale e Petro? Por que deixar perder tudo? Mas como é que você sabe que você vai perder tudo? Se ainda falta 20, 22 dias para essa opção vencer. Você não sabe que você vai perder tudo, tá entendendo? Tá perdendo tudo se acabasse agora, né? Mas você não sabe. Igual, acabei de falar aqui o exemplo da outra operação com Petrobras, né? Que foi a do dia 4 de abril. A gente encerrou, no dia seguinte para frente a opção só valorizou. Então, você não sabe o que vai acontecer, não tem como saber, entendeu? Mas se você quiser definir um stop, tipo assim, ah, poxa, se desvalorizar mais que X%, eu vou sair por minha conta. Acho justo, entendeu? Eu não faço isso, eu não trabalho assim, mas eu entendo quem trabalha assim, tá? Mas vai acontecer várias vezes de você ver o mercado virar na sua cara e vai ser ruim, vai ser desconfortável, beleza? Então, show, turma. Pô, se eu não respondi alguma pergunta específica, fica à vontade para me chamar lá no Instagram, a gente conversa, tá? Vou tentar ser o mais solícito possível com vocês nessas próximas semanas. Se eu deixar de responder alguma coisa, me chama de novo, fala, ô, cara, me responde aqui, por favor, me ajuda aí, beleza? Acho que tem uma outra live do William agora às 7h15, eu preciso liberar a conta aqui para ele. Fechado? Obrigado aí pela participação de vocês, foram ótimas perguntas e vamos continuar o trabalho aqui firme e forte. Forte abraço para todo mundo, boa semana, se cuida por aí, fiquem com Deus.